Em frente à materialização das memórias de seu pai, Joey Bonnie se vê próxima de descobrir o que aconteceu com ele, qual o peso de suas memórias. Oda, em sua genialidade, usa um dos experimentos mais controversos do mundo real para trazer para dentro do mundo de One Piece. E assim como Bonnie, nós também estamos a um passo de descobrir o que aconteceu tanto com Bartolomeu Kuma e talvez com isso descobrir mais segredos desse mundo fascinante de One Piece. Um mundo fascinante que agora pode contar até mesmo com clones, abrindo mais e mais janelas para teorias. Esse é o peso desse capítulo, o capítulo 1072, que tem como título O Peso das Memórias. Vamos ver isso após a vinheta. Olá pessoal, beleza? Eu sou o Xande, bem-vindos ao canal Spoilersista. Bom, vamos falar sobre esse capítulo que está recheado de acontecimentos. Mas antes disso, você já conhecia o canal Spoilersista? Se não, se inscreva, porque aqui você fica por dentro de tudo no mundo de One Piece e de outras obras de anime e mangá também. E deixe o seu joinha caso você goste desse vídeo aqui, porque ajuda demais e eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E bora analisar o capítulo 1072 de One Piece. Bora! Capa: Três Mentes Malignas. Na capa do capítulo 1072 vemos mais uma vez o flashback dos Mads, a continuação. Diferente da capa do capítulo 1070, a última que tivemos história de capa, nessa não apareceram os 5 membros dos Mads, mas apenas 3 deles, os 3 que vieram a se tornar vilões malignos. Caesar Claw, já com sua fixação por Akumas no Mi. Queen aqui está bem mais robusto, criando seus famosos vírus, e Judge já preparando sua arma. Os 3 claramente com um olhar maligno, algo que não tínhamos visto neles no capítulo 1070 na história de capa. A pergunta que fica aqui agora é: quando eles se corromperam, vemos que Vegapunk e aquela garota que vemos lá naquela história de capa não estão aí. Talvez porque já fizessem parte do governo. Será que eles se recusaram a seguir um caminho mais maligno, o qual seguiu o restante dos Mads? Bom, essa história de capa ainda tenho que contar e ela nem é mais da Germa 66, agora é um flashback dos Mads. Parte 1. Bonnie transforma a Vegapunk. O capítulo começa com vozes de choro para tudo quanto é lado. Quando nós vamos ver, é Bonnie que está em sua forma infantil e está ali deitada no chão e chorando muito. Vegapunk, que estava se escondendo dela, fica todo preocupado e pergunta se ela quebrou algum osso, se ela está machucada. Ele tem um time de médicos que pode ajudá-la, mas Bonnie é uma pirata e claro estava enganando o velho. Quando ele se aproxima dela, ela transforma o seu corpo em sua versão adulta, mas dessa vez em uma versão musculosa. Então ela tenta acertar Vegapunk até que consegue transformá-lo em uma criança indefesa. E nós vemos algo curioso, porque saem objetos brilhantes do corpo de Vegapunk, que são os anos brilhantes de vida dele. Bom pessoal, vamos analisar algumas coisas interessantes aqui, principalmente sobre o poder de Bonnie. Ela pode alterar o futuro das pessoas, ou dela. Eu digo isso pelo nome do seu poder, que é distorção do futuro. Por exemplo, o futuro que ela alterou, ela está forte, o que é impressionante e coloca esse poder em um outro patamar de escala para mim. Nesse caso, ela fez uma versão dela que era forte, mas talvez ela pudesse fazer uma versão dela estudiosa, ou ela pudesse fazer uma versão dela um pouco mais ligeira, que treinou corrida. Não importa o quanto ela pode alterar de si mesmo e de outra pessoa no futuro. É um poder que dá muitas e muitas possibilidades e deixa um poder muito apelão. Vamos ver quais características ainda mais tem sobre esse poder um pouco mais à frente em outra coisa que ela vai fazer usando a sua fruta. Parte 2. A pata das memórias. Bonnie continua de todas as formas tentando tirar informações sobre seu pai de Vegapunk.
que agora é uma criança indefesa em suas mãos. Porém, o cientista bebê diz que não pode contar a ela o que aconteceu, isso iria machucá-la. Ele prometeu ao Kuma que não faria isso. Enquanto o cientista vai dando suas desculpas, vemos uma cena em paralelo de Kuma tentando escalar a Red Line. Quem lembra, ele foi para a Red Line e está tentando fazer algo, porém ele é impedido pela força da marinha que está ali. Enquanto vemos a cena de Kuma, Vegapunk vai falando que a decisão de perder a própria consciência foi do próprio Kuma. E que abre mais uma questão no capítulo. Por que Kuma quis perder a sua própria humanidade? A fim de que ele fez esse pedido ao Vegapunk. Bonnie, claro, ainda não acredita nas palavras do cientista e o joga no chão com brutalidade. Então ouvimos um som que chama a atenção de Bonnie. Quando ela chega na porta, que tem uma pata marcada, vemos uma alavanca. E essa alavanca é importante porque conhecemos, como eu disse anteriormente, mais uma característica dos poderes de Bonnie. Porque assim como o Shinobu, ela pode envelhecer as coisas até apodrecer. Quando Bonnie entra na sala que foi aberta, vemos uma pata gigante muito parecida com aquela que Kuma fez, tirando a dor do corpo de Luffy lá no arco de Thriller Bark, vocês se lembram? Então Vegapunk chega desesperado e quando ele olha a pata, vemos um pequeno flashback. Nesse flashback, Vegapunk explica que um estudioso de West Blue descobriu que quando alguém morre, ele perde 21 gramas. E esse seria o peso da alma humana. Um parênteses aqui. O estudioso provavelmente seja o Hogback, lembram dele? Já que ele estudava muito os corpos mortos e ele também é de West Blue. Faz muito sentido ele ser esse tal estudioso. O estudo de pesos da alma aconteceu no mundo real também. Uma manchete do jornal The New York Times, o primeiro a publicar o resultado do estudo, foi mais clara e concisa. A alma tem peso, diz um médico. Isso postado no jornal. A teoria de peso da alma é um estudo real publicado em 1907 por Duncan McDougall. Nesse experimento, ele observou a massa de 6 pessoas no momento da sua morte. Uma delas perdeu 21,3 gramas, o que ficou conhecido como o peso da alma humana. Voltando agora para One Piece e ao flashback, vemos que Vegapunk quer usar o poder do Kuma para tirar as massas de memória, ou seja, transformar massa em energia, assim como ele fez com a dor. Kuma reluta, mas Vegapunk implora dizendo que isso vai ser um passo a mais para a ciência e que ele não vai deixar ninguém ver essas memórias de Kuma. Então voltamos ao presente. Vegapunk está desesperado dizendo para Bonnie que isso é dor e que ela sabe o que acontece. Isso poderia matá-la. Mas Bonnie diz que isso não é dor. Isso deve ser as memórias do seu pai. Bom pessoal, nessa parte ficou um gancho enorme para um flashback do Kuma que deve acontecer nos próximos capítulos. E o flashback dele deve ter muitas coisas importantes para serem reveladas do segredo dele mesmo e talvez segredos sobre a obra em si. Parte 3. O clone humano. A cena então muda e vemos que Nami está apavorada, não acreditando que Rob Lucci conseguiu subir ali no domo. O Sop tá tranquilão, é o Zoro quem tá ali, né? Então ele vai solar de novo. Sandy tá dizendo, sei não hein, são 3 contra 2, dependendo do rumo que a luta tomar. Mas Shaka diz que não são 2 contra 3 coisa nenhuma, para eles olharem bem, são 7 contra 2, já que os serafins subiram lá também. Shaka diz algo importante, os serafins são equipados para tomar decisões por conta própria, dependendo da situação. Uma informação importantíssima que uma hora será usada mais a fundo. Escrevam aí. Vegapunk diz que assim, os serafins podem se tornar força deles. Vemos mais uma vez aquela ordem de autoridade dos serafins. E enquanto Edson e Lilith estão indo para o local para retomar o controle de ordem dos serafins, algo esperado pelos fãs está prestes a acontecer. O tão falado ZKK. Sim, porque vemos o começo da luta de Kako e Zoro.
E Kako agora está com sua fruta desperta e está bem diferente. Bom, Zoro diz que vai cortar ele e vai dar na mesma. Então Zoro joga Kako com tudo para o chão. Enquanto isso ocorre, Rob Lute, vendo que logo vai perder a autoridade dos Serafins, ele pede para eles destruírem toda a Lab Phase antes que Vegapunk chegue ao local. Só uma nota aqui, pessoal, Rob Lute tem um raciocínio muito rápido. Primeiro derrubando o Sentomaru para ganhar a autoridade dos Serafins. E agora que ele está prestes a perder essa ordem crucial, ele dá uma ordem de autoridade para eles para destruir tudo. Raciocínio rápido do Rob Lute. Então os Serafins atacam com tudo, é explosão, torre sendo cortada, é a desgraça total. Enquanto Kako diz que a missão pode ser completada, ouvimos um caque. Alguém o mordeu e ele caiu dormindo. Então quando vemos, foi Stussy que mordeu. E vemos ela completamente diferente, com asas negras em suas costas. E Stussy é revelada ser um clone de uma pirata dos Rocks chamada Bulkigan Stussy. Que ela é o primeiro experimento de clonagem bem sucedido dos Mages. Muito provavelmente essa Bulkigan seja a Miss Bak, sim, a mãe de Weevil. E possivelmente ex-mulher de Barba Branca. Bom, e mais um elemento que Oda coloca na história agora são clonagens. Como eu disse em um vídeo anterior, que estou deixando nos cards, isso pode abrir a possibilidade de muitas coisas e muitas teorias em One Piece. Vamos torcer para não ter ido muito longe essa ideia aí de clonagem. Porém, se ela é a primeira, como é dita aqui, a primeira bem sucedida, então podem ter mais. E quem seriam esses outros clones, que são muito bem confundíveis com pessoas reais? Bom, isso abre uma porta para teorias gigantescas e claro, nós vamos trazer várias teorias aqui no canal, beleza? Outra coisa aqui, eu acredito que Stussy seja a pessoa que falou com o Vegapunk lá no Dendemushi. Pois logo depois de falar isso aconteceu esse ataque, eu acho que muito provavelmente seja ela. Mas e agora? Ela se voltou contra o governo mundial, ela será destruída? Ela vai fugir com o Vegapunk junto com os Chapéus de Palha? E será uma nova possível Mugiwara? Bom, muitas coisas podem acontecer. E essa foi a rápida análise do capítulo 1072, que para mim teve muita coisa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda demais na propagação do canal. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito e não conheça o canal Spoilersista, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!